Dr. Francisco Rodrigues, e agradecer também a sua presença e apresentar também o atual e o futuro Presidente da Direção Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos, o Dr. Eduardo Carqueja. Muito obrigado também pela sua presença. Gostava também de agradecer aos ilustres convidados e participantes deste importante evento e só dizer 3 palavras antes de passar a palavra ao meu amigo e colega Eduardo Carqueja. Primeiro, felicitar a Ordem dos Psicólogos e por este facto, por este ato muito importante de todos nós e, portanto, felicitar pelo sucesso alcançado. Desejar boa sorte a toda a equipa, quer a equipa nacional, quer a equipa regional, e dizer que, de facto, é um enorme desafio que nos espera nos próximos anos, enfim, corresponder àquilo que são as necessidades sentidas na população, nomeadamente a intervenção dos psicólogos em diversos contextos. Dito isto, porque o protagonismo é comigo, o protagonismo são, de facto, os meus ilustres convidados, gostava então de dar a palavra ao Dr. Eduardo Carqueja para darmos palavras. Faz favor. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Vereador do Pelouro da Habitação e Coesão Social e do Pelouro da Educação da Câmara Municipal do Porto, Dr. Fernando Paulo, cumprimento e, se me permite, também aqui fazer um agradecimento à Câmara Municipal do Porto pela cedência destas magníficas instalações que desde a primeira hora que solicitámos se disponibilizaram e que pudéssemos utilizar este espaço nesta cerimónia que hoje estamos aqui a desenrolar. Cumprimento o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portuguesa, o Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Regional Norte, Dr. Manuel Rosas. Caros colegas da Direção Nacional, caros colegas da Assembleia de Representantes Norte, caros colegas da Mesa da Assembleia Regional do Norte, caros colegas da atual Direção Regional do Norte, caros colegas que hoje tomarão posse nesta nova direção, caros convidados, caros colegas e amigos. A história faz-se de acontecimentos, factos e memória. É pela história que começo, pois este novo caminho que agora se inicia teve um antes e naturalmente terá um depois. Um antes com a Sara, com a Lúcia, com a Tânia e com o Gaspar. Um antes que tornou possível um agora. Um antes que me incumbe de divulgar a gratidão pela equipa construída e que hoje trespassa para uma equipa a construir. Um hoje com uma equipa que concilia a mudança com a continuidade, a juventude com a responsabilidade, a maturidade com a energia, mas mantém uma identidade una de envolvimento e aproximação permanente aos seus membros, para resposta às suas necessidades, em especial nestes tempos de incerteza e de instabilidade, que requerem respostas e ações permanentemente inovadoras. Uma equipa cuja missão e forma de atuação assentará nos pilares da proximidade, honestidade, transparência e proatividade. Uma proximidade disponível para escutar as necessidades e dificuldades dos psicólogos e desintegrar num plano de ação. Uma transparência onde os processos e a gestão da delegação serão acessíveis a todos no geral e a cada um no seu particular. Uma honestidade enraizada não só na transparência das nossas ações, mas também na humildade da forma de estar e de assumir o que fazemos. Uma proatividade na construção de novas pontes e soluções que promova a união, reduza assimetrias e que encurta a distância entre o que a nossa realidade é e o que poderá vir a ser. O mundo, o nosso país e a região norte enfrentam hoje desafios de grande complexidade, pautados pela incerteza e volatilidade. Muitos destes desafios quase intemporais acompanham-nos há muitos anos. Outros vieram recentemente a impactar a nossa realidade. Acreditamos que a psicologia, enquanto ciência, quer pela sua abrangência e profundidade, quer pela sua eficácia e potencial de transformação de comportamento, é uma parte fundamental na construção de soluções dos muitos desafios que a nossa sociedade atualmente enfrenta. Para que os psicólogos possam cada vez mais ser parte integrante desta resposta aos desafios da nossa sociedade, precisamos de uma estrutura capaz de comunicar eficientemente, influenciar competentemente e projetar amplamente o valor que acrescentamos nas várias dimensões do nosso saber, desde a saúde à justiça, da educação à inclusão,
da paz ao bem-estar da população, entre tantos outros temas relevantes. Uma estrutura composta pelos órgãos nacionais, onde a Direção Regional Norte ancorará a sua matriz ideológica, sem se abster de assumir as idiosincrasias da região Norte e de responder adequadamente em questões administrativas dos seus membros, assim como às suas necessidades, nas suas variadas etapas do seu desenvolvimento profissional. Saberá respeitar as suas competências e atribuições, continuando a ser respeitada pela sociedade civil e pelos decisores. Este novo mandato tem por base um programa assente em desafios societais, tais como a saúde e bem-estar, a demografia e o envelhecimento, as migrações, a crise climática e a sustentabilidade, o trabalho e o desenvolvimento sustentável, a educação, a justiça e a equidade, a pobreza e a inclusão e a paz. Um programa fruto da experiência adquirida e trabalho realizado, assim como de um processo participado de auscultação aos membros da região, traduzindo-se num programa final inclusivo e participado. Um programa alicerçado numa matriz nacional, mas que assumirá ao nível regional uma elevada importância em questões relacionadas, entre outras, com a promoção do bem-estar das populações, com relevo para a sensibilização e promoção da mudança comportamental das mesmas, para a associação entre doenças como, por exemplo, obesidade, diabetes, hipertensão e hábitos alimentares, a promoção do bem-estar da comunidade e do sistema de proteção à infância e juventude, a sensibilização das entidades com competência em matéria da infância e juventude sobre o papel dos psicólogos na promoção de direitos e proteção de crianças e jovens em perigo, a humanização dos sistemas tutelares educativos e prisionais, o contributo de programas de envelhecimento ativo e saudável junto do poder autárquico e instituições de referência, a problemática da inclusão de pessoas imigrantes e a realidade das zonas de imigração, com vista à capacitação das populações para lidar com as separações prolongadas, a colaboração em programas de educação para um ambiente saudável, nomeadamente os integrados nos programas de educação para a cidadania, a problemática da inclusão social e luta contra a pobreza em populações discriminadas por questões culturais e ou étnicas, a promoção de ações de formação e capacitação de mediadores de conflitos interculturais, interétnicos e interpessoais, ainda a problemática da deficiência, onde nas suas diversas formas as pessoas enfrentam diariamente barreiras à comunicação, ao acesso à informação, serviços sociais, assistência médica, inclusão social e educação, sendo muitas vezes discriminadas e estigmatizadas. Para o investimento na promoção da literacia em saúde psicológica e na valorização da psicologia, investigação em ciência psicológica e dos psicólogos nos complexos desafios societais e a promoção do autocuidado e dos processos de inter e supervisão. Acreditamos numa região com o maior número de escolas de psicologia que se desafiará no binómio Academia-Mundo do Trabalho a encontrar uma singularidade na promoção da empregabilidade. Apresentamos uma crença inabalável no potencial da psicologia e dos psicólogos que nos mobiliza enquanto equipa, aliada a um elevado sentido de dever e responsabilidade que nos munde uma incansável determinação pela afirmação e valorização da nossa profissão e de todos os psicólogos. Assumimos um compromisso com os psicólogos, com a psicologia e com a região, mas contamos com o contributo de todos para uma psicologia hoje mais próxima e mais acessível às pessoas. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Vereador da Câmara Municipal do Porto, Sr. Presidente da Assembleia Regional da Delegação Norte, Ordem dos Psicólogos, Sr. Presidente da Direção Regional da Delegação Norte, Ordem dos Psicólogos, eleito e também em exercício ainda, caros colegas, membros dos órgãos sociais, aqui presentes, e eu gostaria de começar por fazer um agradecimento pelo trabalho que tem vindo a ser realizado por aqueles que agora cessam funções e desejar que os próximos 4 anos, daqueles que agora vão ser empossados, possam ser anos muito profícuos
e de um trabalho que dê não só continuidade àquilo que tem sido o que considero ser o resultado e um sucesso da intervenção dos psicólogos de uma forma geral no mercado de trabalho, espelhada através da força da sua organização representativa e que continua nesse crescente aqui na delegação regional Norte, sendo que julgo que não é demais referir que tem sido aqui que nós temos assistido permanentemente a uma discussão e a uma proatividade no lançamento de iniciativas que não é de agora, se destaca não só por aquilo que é a história da formação dos psicólogos, que já foi referida aqui pelo Eduardo, mas também por aquilo que é também a iniciativa na criação de oportunidades de trabalho em toda a região. Espero e faço votos que esse trabalho continue com uma enorme proximidade. E a propósito dessa proximidade, gostava de relembrar ao Eduardo, aos outros provavelmente não o saberão, eu há cerca de 5 anos, nem tanto, foi há menos de 5 anos atrás, quando abordei o Eduardo e o desafiei para que, enfim, tentei de convencê-lo a aceitar o desafio de se candidatar pela primeira vez a Presidente da Delegação Regional Norte, filo com a convicção de que o Eduardo tinha características únicas no que diz respeito ao relacionamento com as pessoas, com uma capacidade ímpar de perceber o outro, de se colocar no seu lugar, de uma vontade muito genuína de conhecer as diferentes realidades e de disponibilidade pelo apoio aos colegas, que não é propriamente algo assim tão comum. Associava isso também a uma característica também exemplar de firme determinação de alcançar os objetivos a que se propusesse. Foi com muito gosto que ouvi o sim dele nessa altura, assim como também foi com muito gosto que ouvi o segundo sim, que foi uma espécie de renovação de votos, não é? Mais recentemente, quando aceitou recandidatar-se a este cargo. O Eduardo demonstrou durante estes 4 anos, liderando uma equipa que o acompanhou nesse propósito e que, em conjunto, permitiu alcançar, de facto, o espelhar dessa imagem que ele transmite, que não é só uma imagem dele, foi uma imagem da equipa que liderou, e uma equipa alargada, uma equipa que não envolveu apenas os membros eleitos para a direção regional, que foi de envolvimento permanente de mais e mais colegas para fazerem parte do projeto, para trabalharem em conjunto no seio da Ordem dos Psicólogos, de modo a que fosse possível melhorar aquilo que eram as condições para o exercício da profissão, fosse possível conhecer cada vez mais in loco o que se passava, as realidades nos locais de trabalho, e fazer pontos com as demais instituições representativas da região, nomeadamente ao nível local e autárquico. E esse trabalho que foi feito de envolvimento, de grande proximidade, com muito reflexo na satisfação demonstrada ao longo desses 4 anos pelos colegas, pela forma como a Direção Regional do Norte esteve tão presente, tão próxima, e particularmente o Eduardo, na liderança dessa equipa, tiveram um resultado que volta a mostrar o crescimento de confiança num projeto que
que tem vindo, com as devidas adaptações, e sempre com uma ambição acrescida, tem vindo a ter continuidade no seio da Ordem dos Psicólogos e, desde há 4 anos, também aqui na Delegação Regional Norte. Esse resultado que é claro é o sinal de que, crescentemente, aquilo que resulta de um papel que temos vindo a afirmar da Ordem dos Psicólogos em todo o país, mas também aqui na Delegação Regional Norte, um papel muito distinto de outras organizações, um papel que tem sido inovador até relativamente à forma como ele é exercido enquanto ordem, com muita distinção entre aquilo que é um papel representativo, regulador e defesa da dignidade da profissão face a outros papéis que devem ser exercidos por outras organizações da sociedade, mas que não competem às ordens profissionais. E nesse sentido, julgo que temos sido um exemplo, e um exemplo que os psicólogos têm vindo e os psicólogas a perceber cada vez mais e melhor e a partilhar ao longo destes anos. Foi esse compromisso e o compromisso de mantermos uma proximidade muito grande com os psicólogos e com as psicólogas, de mantermos um trabalho que necessita de ser cada vez mais aprofundado de conhecimento da realidade, das dificuldades e de também oportunidades que os psicólogos e as psicólogas vão sentindo nos seus locais de trabalho. De redução daquilo que possam ser ainda algumas diferenças no acesso que, por exemplo, os profissionais têm em diferentes pontos do país àquilo que é a atividade da própria ordem, onde eu julgo ter sido feito um esforço tremendo de redução de iniquidades, possibilitando aos profissionais terem acesso a todos os serviços da ordem, independentemente do sítio onde se encontrem a trabalhar. E isso tem que ser reforçado. E é esse compromisso que assumimos com os psicólogos no programa, tanto no nacional como no regional, de reforçarmos esta presença, de reforçarmos este apoio, independentemente de onde estão os profissionais, seja através da nossa própria presença, seja através dos serviços prestados pela nossa ordem. E, ao fazermos isto para que haja hipótese de desenvolvimento profissional, de um trabalho cada vez mais de excelência por parte dos psicólogos e das psicólogas, porque não é menos do que isso que nos é exigido por aqueles que procuram os nossos serviços. Mas este é um desígnio que está ao serviço de um outro bem maior, que é precisamente o do apoio, o do trabalho que beneficia as populações que necessitam dos nossos préstimos. E esse trabalho é de facto o fim último da nossa organização, e aquilo que foi aqui exemplificado em termos de áreas de desafios societais que nos comprometemos, é precisamente isso que vamos cumprir, e é isso que vamos cumprir porque o trabalho descentralizado e que nos comprometemos a reforçar do ponto de vista da autonomia das delegações regionais e do reforço das suas competências e recursos, o permitirá ainda aprofundar. Entendemos que uma organização inclusiva, como deve e tem tentado ser cada vez mais a Ordem dos Psicólogos, só o pode ser se empoderarmos cada um dos psicólogos, e por isso também os serviços centralizados e os seus agentes mais próximos dos psicólogos, de mais capacidade de atuação, de mais autonomia, poder de decisão, e por isso também de mais significado de todos no envolvimento e na identidade profissional e na identificação com a sua própria ordem.
Se isso continuar a acontecer, certamente que não só a Ordem estará mais próxima, mas estará certamente mais forte. E se assim acontecer e colocarmos isso, como temos-lo feito, como uma missão ao serviço do bem-estar das pessoas e do desenvolvimento do país, certamente que daqui a 4 anos sairemos do exercício destas funções com o sentido de dever cumprido, não só para connosco, para com os nossos pares, mas também com Portugal, e nesse sentido teremos também enobrecido as funções e a existência de organizações como são as ordens profissionais e como pretendemos que seja cada vez mais a Ordem dos Psicólogos. Contem comigo, vão contar de certeza com o Eduardo e com a sua equipa. Nós contamos também convosco, todos, para fazermos este trajeto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Deixem-me só, se me permite, este curto comentário. Agradecer as palavras dirigidas pelo Sr. Bastonário ao trabalho desenvolvido nesta delegação regional e, em particular, às qualidades humanas do Sr. Presidente, em que eu também sou testemunho, e, portanto, queria também agradecer muito o seu depoimento. Muito obrigado. Vamos então dar a palavra ao Sr. Vereador, por favor. Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, o Sr. Presidente da Assembleia Regional Norte da Ordem dos Psicólogos, o Sr. Presidente da Delegação Regional Norte da Ordem dos Psicólogos e meu amigo Dr. Eduardo Carqueja, senhoras e senhores membros da Ordem dos Psicólogos, caras e caros psicólogos. As minhas primeiras palavras são naturalmente dirigidas a quem cessa funções e agradecer-lhes pelo seu trabalho e por serem também autores na construção da sua ordem, para a colocarem ao serviço dos profissionais, mas também para fazer caminho naquela que é a sua função e por dar sentido e significado ao importante papel do psicólogo nas comunidades, ao nível da saúde, ao nível da educação, sociocomunitário, social, do emprego, entre tantas e tantas outras funções. Aliás, tutelando eu as áreas sociais na Câmara, que era a área da habitação, que era a área da coesão social, que a coesão tem também, para além da rede social e das questões da saúde e das questões sociais, tem também da empregabilidade e também a área da educação. Eu diria que em todas estas funções eu tenho profissionais da área da psicologia e excelentes profissionais e, portanto, todos os dias eu trabalho com psicólogas e psicólogos e posso testemunhar aquilo que é a sua função, aquele que é o seu papel e a sua imprescindibilidade naquelas que são as funções que obrigatoriamente têm que ter, de facto, estes profissionais, mas para além daquelas em que obrigatoriamente temos que ter os psicólogos, contamos em muitas outras, porque, de facto, a transversalidade do papel e da função do psicólogo é naturalmente muito grande e posso, de certa forma, também testemunhar aquilo que é a boa formação dos psicólogos e, naturalmente, também percebemos. Eu trabalhei, já era autarca num outro município antes de existir a Ordem dos Psicólogos e, naturalmente, que percebemos a importância, o papel e a função da Ordem para regular também a atividade, para mobilizar, para também, digamos, ajudar a encontrar caminho e a fazer caminho. E permitam-me que, dentro deste cumprimento e que já me vou alongando, naturalmente saúde os novos membros eleitos para as funções, que são naturalmente funções exigentes, mas também são nobres, mas também são generosas, porque muito deste trabalho que é feito depois também é à base da disponibilidade, do voluntariado e que são naturalmente muito exigentes para lhes desejar as maiores felicidades. Tenho a certeza antecipada no que diz respeito à Delegação Regional do Norte, que o caminho vai continuar no bom sentido, porque conheço alguns dos seus membros, nomeadamente o Sr. Presidente, e, portanto, naturalmente que lhe auguro as maiores felicidades, mas, sobretudo, também muito êxito e dizer-lhe que podem contar com a Câmara Municipal do Porto e o Sr. Bastonário também para aquilo que são os projetos que entendam por bem levar a cabo, que nos desafiem e eu também espero vir a desafiar
e aliás, às vezes, ainda recentemente desafiamos o Sr. Presidente e temos já alguns projetos em carteira que, após, digamos, este ato de posse, poderemos retomar julgo que é importante para todas e para todos nós. E dizer-lhes que também nisto, que acho que tenho falado em várias ocasiões, e não sei se é muito acertado ou não, mas não posso também perder a oportunidade para dizer que eu considero que, e estes momentos que nós hoje vivemos de pandemia, acho que ainda mais sentido dão a isto. Eu, muitas vezes, a Câmara gera um património social, de habitação social, que ronda as 13 mil habitações, onde moram à volta de 30 mil pessoas, com um grupo etário muito diversificado, idosos, jovens, menos jovens, com problemas sociais das mais diversas ordens e naturezas, mas também no âmbito da rede social nós temos vários grupos de trabalho, de violência doméstica, a questão dos menores, a questão da toxicodependência, bem, as mais diversas, e há uma coisa que eu de facto verifico, vão havendo um conjunto de respostas, mas eu diria quase tal que nós temos ao nível da saúde familiar, o médico de família, eu acho que nós devíamos ter praticamente, ou também um psicólogo de família, porque naturalmente sem desprimor daquilo que é o papel e a função do médico de família, e que há profissionais que até se vão capacitando e qualificando para, dentro do possível, prestarem esta sua função, eu acho que de facto nós cada vez mais precisamos, as comunidades atuais, para trabalhar mais na área até da prevenção, porque infelizmente não há muito do trabalho, não é feito ao nível da prevenção e de facto as pessoas hoje, a questão da saúde mental é um problema, eu diria que é um grande problema da sociedade portuguesa, vai-se falando, mas eu julgo que não o suficiente para o colocar na ordem do dia como uma emergência de facto social e que se deveria dar uma maior atenção. Eu julgo que os psicólogos, ao nível da saúde e neste trabalho de prevenção, na comunidade, no acompanhamento, eventualmente com ou sem os médicos de família, mas uma estrutura paralela que pudessem de facto também ajudar as pessoas na prevenção, a encontrar muitas vezes o sentido da vida, ajudar às vezes a ultrapassar obstáculos, porque efetivamente antigamente havia outras estruturas, as pessoas tinham, às vezes ao nível da religião, da vizinhança, a própria organização familiar, muitas vezes as pessoas acabam por encontrar outras formas de se ajudarem mutuamente, mas hoje as pessoas cada vez vivem mais sós e muitas vezes também têm esta dificuldade de encontrar alguém que as possa ajudar, às vezes, a encontrar o caminho e em alturas de maior fragilidade ou vulnerabilidade também rapidamente poderem ajudar a atenuar. E, portanto, fica aqui, não sei se isto é muito correto ou não, do ponto de vista técnico, não sou da área da psicologia, mas é um bocadinho, digamos, este enquadramento, mas é uma necessidade que eu sinto na comunidade e que todos os dias, mesmo no atendimento, nós e as equipas vão-nos retratando, vão-nos dando conhecimento desta situação. Muitas vezes as pessoas recorrem aos serviços e procuram também alguém que as escute, que as auxilie, que as encaminhe e que possa de facto prestar este apoio. Não me quero alongar muito mais. De facto, nós hoje vivemos dias estranhos, dias de incerteza, que nem sempre nos dão tempo de parar, refletir e confortar-nos e perceber que, apesar do distanciamento físico a que todos fomos sujeitos, continuamos muito próximos e unidos. E julgo que a generalidade das pessoas, dos portugueses e muitos dos profissionais, entre os quais se encontram as psicólogas e os psicólogos, revelaram elevada capacidade de adaptação, determinação e superação nestes tempos tão exigentes. Revelaram esta força num ano particularmente difícil, marcado também para muitos pela perda de pessoas queridas. E hoje, de facto, para além das perdas, para além dos problemas que todos vivemos, eu julgo que de facto temos que ter esperança no futuro e temos que perceber que esta esperança só é conseguida se nós também nos mobilizarmos, se nós acreditarmos e se de facto também continuarmos a ser autores daquilo que é um projeto coletivo, né, em cada uma das nossas comunidades e por isso quero também aqui agradecer a todas e a todos o trabalho que fizeram e o trabalho que naturalmente vão continuar a fazer e que torna imprescindível o papel de facto nas nossas comunidades e que naturalmente a Ordem irá continuar a trilhar este caminho junto das várias entidades, mas também nos compete em termos locais também dar esta oportunidade e também fazer com que as nossas cidades
possam ser mais coesas e que o papel e o trabalho do psicólogo aí pode ser extraordinariamente importante. Portanto, bem-ajam também por este trabalho, nesta altura ainda mais importante, mais visível. Muitas felicidades e contem com a Câmara Municipal do Porto, que nós também naturalmente continuamos a contar com a vossa ação, com o vosso trabalho, com o vosso empenho, mas sobretudo em cada um destes espaços também com o papel do profissional do psicólogo. Parabéns e bom Natal para todas e para todos. Muito obrigado, Sr. Vereador, pelas suas palavras e pelos seus desafios que coloca à Ordem dos Psicólogos. Vamos então passar ao segundo momento deste evento, que é a tomada de posse dos novos membros da Delegação Regional do Norte. Está bem? Eu vou passar para aquele lado. Com licença. Aos 23 dias do mês de dezembro de 2020, na cidade do Porto, é conferida nos termos do disposto do artigo 24º da Lei 57/2008, de 4 de setembro, com a nova redação conferida pela Lei 138/2015, de 7 de setembro, de acordo com os resultados das eleições que ocorreram em 27 de novembro do ano 2020, a posse dos elementos dos membros da Delegação Regional do Norte. Em testemunho da aceitação, vão os Santíssimos Senhores, membros eleitos, Direção Regional do Norte da Ordem dos Psicólogos Portugueses, assinar o presente livro, acompanhando este ato com a afirmação seguinte: afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. E vai ser assinado depois pelos membros da Delegação Regional. Vou então começar por chamar o Presidente eleito, Dr. Eduardo Carqueja, que se dirija aqui, por favor. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Parabéns. A seguinte, Sara Costa. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Seguinte, Joana Cerdeira. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Parabéns. Celso Costa. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei.
vicinança, não faz parte. Vou já chamar a seguinte, Helena Bilimória. Parabéns. Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da Constituição e da lei. Muito bem. Parabéns. Bom, e depois de tomada da posse dos novos elementos, resta-me só agradecer a vossa presença, mais uma vez agradecer ao Sr. Vereador que está presente, ao Sr. Bastonário e ao Dr. Carqueja e aos restantes colegas a presença e desejar um bom Natal e uma boa sorte até 2024. Junto a nós, Sr. Bastonário, qual é o balanço que faz destes últimos 4 anos de mandato? Acho que foram 4 anos muito exigentes. Ninguém esperaria que tivéssemos que lidar durante os 4 anos para além do cumprimento de um programa que era já à partida muito ambicioso, com 2 crises, uma delas, aquela que estamos ainda a atravessar, que tem exigido de todos os profissionais da área da psicologia muito esforço e muita capacidade de adaptação e também da sua ordem. Mas fazemos um balanço muito positivo, um balanço de muitas conquistas, de muita melhoria daquilo que é o reconhecimento que a sociedade faz dos psicólogos e das psicólogas, de reconhecimento por parte dos representantes, dos cidadãos, dos decisores políticos relativamente ao papel dos psicólogos, de um reforço dos psicólogos e das psicólogas em muitos dos serviços públicos que são onde é necessário prestar esse apoio, mas também nesse balanço não deixo de incluir aquilo que ainda são necessidades por cumprir, ainda são lacunas para suprir e onde ainda é preciso continuar a reforçar não só as condições do trabalho dos psicólogos, como também do seu número, para que as pessoas que necessitam dos seus serviços realmente possam aceder a eles. E esse é o balanço que posso fazer neste momento, sim. Que mensagem quer deixar aos psicólogos e psicólogas da região norte? Olha, antes de mais, uma mensagem de agradecimento por tudo aquilo que têm feito e que sem eles dificilmente teríamos feito o trajeto que fizemos até aqui de desenvolvimento da profissão. É no dia-a-dia, nos locais de trabalho, no suprimento das dificuldades que todos têm que fazer face, que se tem conseguido, as conquistas que têm conseguido. E depois uma palavra de esperança que, embora estejamos perante dificuldades que dificilmente nós poderíamos estar totalmente preparados, a verdade é que temos conseguido ir dando resposta e temos conseguido que a profissão vai ser mais valorizada e acredito que o futuro trará ainda mais valorização para a profissão, mais oportunidades de trabalho e mais contributos para que os psicólogos e as psicólogas sejam ouvidos e se façam sentir na melhoria das políticas públicas em Portugal. E para terminar, o compromisso que a Ordem dos Psicólogos continuará cada vez mais próxima e cada vez mais a conseguir fazer face àquilo que são as necessidades de desenvolvimento profissional, independentemente do local onde os psicólogos e as psicólogas possam estar a exercer a sua função. Obrigado. Sr. Presidente, qual é o balanço que faz destes últimos 4 anos de mandato?
Estes últimos 4 anos de mandato, de facto, fazemos um balanço muito positivo. Houve um rigor muito grande naquilo que é a proximidade aos membros, uma descentralização regional, podemos chamar assim, ao que foi feito, e aliás vemos que efetivamente, embora estas eleições sejam para um projeto que aí vem, não deixa também de validar um projeto anterior. E tivemos o reconhecimento dos membros da região Norte naquilo que foi o nosso trabalho. Foi um trabalho muito exaustivo, numa região com muita especificidade em várias áreas, mas penso que de uma forma muito geral e muito humilde e muito honesta conseguimos cumprir aquilo que tínhamos prometido que iríamos fazer nestes 4 anos de mandato. Sr. Presidente, qual era a mensagem que quer deixar aqui aos psicólogos e psicólogas da região Norte? O que nós gostaríamos e que queremos que efetivamente a mensagem seja essa, é uma mensagem de esperança para que todos, dentro daquilo que são as suas limitações, que sejam as suas limitações ou, nomeadamente, aquilo que sejam os seus desígnios, os seus desejos, venham a conseguir prefazer uma afirmação ainda maior na região, que consigam que, efetivamente, a psicologia continue a ser colocada naquilo que é a importância que ela efetivamente tenha e que cheguemos aqui ao final de 4 anos, tenhamos a noção plena, mais uma vez, que o que tínhamos como objetivos de cumprir, a missão que tínhamos foi devidamente cumprida e que vem ao encontro das necessidades, não só daquilo que é as necessidades específicas dos psicólogos, mas também das populações, e nomeadamente a população da região Norte.